E numa noite fatídica de agosto de 1989, uma chamada desesperada ao 911 expôs um crime que abalaria a nação. A mansão luxuosa dos Menendez, localizada em Beverly Hills, foi palco de um espetáculo macabro, onde José e Kitty Menendez foram brutalmente assassinados. Essa tragédia envolvendo a família Menendez rapidamente se transformaria em um ícone dos casos de crime real, repleto de mistério, reviravoltas e emoções intensas. Ao adentrarmos este relato, somos convidados a conhecer não apenas os fatos, mas também os detalhes humanos por trás do escândalo. Nos primeiros momentos, nossos olhos se voltam para os protagonistas, Lyle e Eric Menendez, filhos que, imersos em uma trama de segredos e ambiguidade moral, assumiram papéis que desafiaram o convencional, dividindo o sentimento entre a busca por justiça e a sombra de um passado conturbado. Conforme reconstruímos os acontecimentos, as imagens reais e arquivos de época intensificam a narrativa, mostrando a mansão como testemunha silenciosa de um enredo dramático. O caso, que marcou para sempre a história do crime e da justiça, começa a se desenrolar em meio a acusações e enigmas. Inicialmente, os irmãos tentam desviar as investigações, alegando que forças externas, possivelmente até a máfia, seriam responsáveis pelos assassinatos. Contudo, investigações meticulosas descobriram discrepâncias. O estilo de vida extravagantemente ostentatório dos Menendez, aliado a contratações suspeitas, como a de um especialista em informática responsável por deletar um testamento atualizado, logo despertou perfurantes dúvidas na polícia. À medida que as investigações avançavam, os depoimentos das testemunhas e os impiedosos detalhes das evidências transformaram o que parecia ser uma simples ação criminosa em um caso repleto de ambiguidades. Foi nesse ambiente de tensão crescente que emergiu a defesa dos irmãos, uma narrativa em que a legítima defesa não era apenas uma justificativa, mas sim o grito de socorro de vítimas que teriam suportado anos de abuso emocional e sexual por parte do pai. Lyle Menendez, ao relatar o confronto com os pais, descreveu um cenário de terror e violência, onde o clamor por sobrevivência transformava a condenação inevitável em um pedido de compaixão por parte dos réus. Durante o processo, o tribunal tornou-se o palco de confrontos intensos, onde a verdade se mesclava com a emoção. Cada palavra, cada lágrima e cada suspiro dos envolvidos ampliava a sensação de que estávamos diante de um drama humano sem precedentes. A disputa no tribunal não era apenas uma batalha por sentenças, mas um confronto entre a dor e a busca por justiça. As evidências apresentadas provocavam no público uma mistura de empatia e repulsa, enquanto a mídia, ávida por revelações, ajudava a alimentar uma narrativa que parecia saída das páginas de um romance de suspense. As imagens reais, capturadas tanto na cena do crime quanto durante os momentos de julgamento, consolidavam a veracidade dos fatos. Nos arquivos, vemos passagens que exemplificam o conflito entre a moral e a lei, onde o brilho da justiça se contrapõe ao peso insuportável do passado. Em 1996, Lyle e Eric foram condenados por assassinato em primeiro grau e receberam a sentença da prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A separação dos irmãos durante a pena adicionava uma camada ainda mais sombria à narrativa, como se o próprio destino os castigasse pela trama de segredos e violência que os envolvia. Contudo, um relato tão complexo jamais poderia se resumir a um simples veredito. Ao contrário, o caso Menendez permanece sob o olhar atento da sociedade, que aos poucos reencontra novos elementos de verdade. Em meados de 2018, os caminhos dos irmãos se cruzaram novamente, quando pela primeira vez em décadas, foram reunidos na mesma unidade prisional em San Diego. Esse reencontro, carregado de tensão, marcou um novo capítulo, onde a esperança e a resignação conviviam lado a lado. Nas paredes da prisão, Lyle e Eric não mais eram apenas criminosos condenados. Eles se tornaram estudiosos do próprio destino, buscando reabilitação e educação, em uma tentativa quase redentora de transformar o sofrimento em aprendizado. Toda essa evolução se torna ainda mais surpreendente com os desdobramentos mais recentes.
Em maio de 2023, os advogados dos irmãos Menendez pediram ao tribunal uma reconsideração da sentença, embasados nas novas evidências que emergiram com o tempo. Entre essas evidências, destaca-se o depoimento de Roy Rosselló, ex-membro da banda Menudo, que afirmou ter sido vítima de abuso sexual nas mãos de José Menendez. Essa revelação chocante não só ampliou o espectro da tragédia familiar, como também reconfigurou a percepção dos eventos que antecederam os assassinatos. Além disso, uma carta escrita por Eric para um primo, descrevendo o abuso padecido por ambos, veio reforçar a narrativa de vítimas exauridas pelo trauma, em busca desesperada por justiça e reconhecimento. As novas evidências, profundamente impactantes, desencadearam uma revisão significativa do caso. Em outubro de 2024, o promotor distrital de Los Angeles, George Gascon, recomendou uma nova análise das sentenças dos irmãos, considerando a complexidade do histórico familiar e a compreensão atual sobre o trauma do abuso sexual. Essa recomendação culminou em uma decisão judicial surpreendente. Em maio de 2025, a sentença dos Menendez foi reduzida para 50 anos da prisão perpétua, tornando os irmãos elegíveis para a liberdade condicional. Essa mudança não foi apenas uma resposta às novas provas, mas também um reflexo da evolução no entendimento dos efeitos devastadores do abuso e da necessidade de uma abordagem mais humana e contextualizada dentro do sistema judiciário. A transformação pessoal que ocorreu durante o tempo de reclusão dos irmãos é um testemunho da capacidade humana de buscar redenção, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Lyle, que chegou a exercer a função de presidente do governo dos detentos, encontrou em si a força para apoiar outros que também haviam sofrido traumas inimagináveis. Seu trabalho em grupos de apoio mostrou que, mesmo dentro das paredes frias e implacáveis da prisão, a solidariedade e o desejo de mudança podem florescer. Já Eric, por sua vez, dedicou-se a atividades que promoviam o bem-estar mental e emocional, ensinando técnicas de meditação e colaborando com programas que visavam a reforma prisional. Nessa batalha constante entre o peso de um passado sombrio e a busca por redenção, ambos os irmãos encontraram pequenos lampejos de luz, mesmo que a liberdade completa ainda esteja distante. Ao refletirmos sobre o caso dos irmãos Menendez, somos confrontados com perguntas que transcendem a simples atribuição de culpa ou inocência. A história destaca a inextricável ligação entre justiça e compaixão, que muitas vezes se encontra perdida em meio às complexidades dos traumas humanos e das falhas do sistema legal. A narrativa de Lyle e Eric não pode ser reduzida a um mero capítulo de marginais, mas sim a um estudo profundo sobre os efeitos devastadores do abuso, sobre os limites da justiça e sobre a capacidade de ressignificação de uma vida marcada pela violência. Em meio a imagens de uma época que parece distante, a memória dos acontecimentos ainda reverbera na sociedade. Cada foto, cada documento e cada testemunho existente reforça a importância de revisitar esse caso com um olhar que não se limite a meras condenações, mas que encare os conflitos da alma e as cicatrizes invisíveis deixadas por um passado conturbado. À medida que novas evidências vêm à tona e as interpretações mudam, o caso Menendez se torna um espelho para refletirmos sobre as fragilidades institucionais e a responsabilidade ética na condução de processos tão intrincados e emocionalmente carregados. Agora, ao final deste relato, somos levados a uma profunda reflexão sobre o significado da justiça e a possibilidade de redenção para os que viveram além do limite do perdão. Os irmãos Menendez, que por tanto tempo foram símbolos de um crime hediondo, hoje se encontram em uma posição ambígua, divididos entre a punição e a chance de reabilitação. Em meio a uma realidade onde o passado nunca pode ser completamente apagado, suas histórias convidam-nos a repensar a complexidade das relações familiares, o impacto devastador dos traumas e a necessidade de um sistema que procure compreender antes de julgar. Essa jornada, repleta de desdobramentos emocionais e reviravoltas surpreendentes, nos impele a olhar além das manchetes e das imagens chocantes
para enxergar a humanidade por trás de cada ato. A tragédia dos Menendez é uma lição que transcende os limites do tempo. É o retrato de um ambiente familiar abusado, a manifestação de um sistema que, por vezes, falha em proteger os mais vulneráveis, e a contínua busca por justiça que ressoa na alma de toda uma sociedade. Ao concluirmos esta narrativa, deixamos no ar um convite poderoso. Junte-se a nós enquanto desvendamos os detalhes deste caso complexo, explorando as motivações, o julgamento e as reviravoltas que mantiveram o mundo em suspense por décadas. Que esta história sirva de lembrete de que, por trás de cada estatística, existe um ser humano e uma vida entrelaçada em um turbilhão de dor, injustiça e, por vezes, esperança. A verdade, muitas vezes oculta por camadas de segredos e traumas, clama por uma análise profunda e sensível, que nos permita compreender os meandros da mente humana e os efeitos irreversíveis de decisões tomadas em meio a adversidades imensas. Neste caminho de revelações, o passado e o presente se encontram, convidando-nos a refletir sobre a redenção e a transformação. A história dos irmãos Menendez, com suas sombras e lampejos de luz, não encontra uma solução definitiva, mas sim abre um espaço para o diálogo e a empatia. Ela nos desafia a olhar para a justiça não apenas como um instrumento de punição, mas como um meio de promover a cura e, eventualmente, a mudança. Ao reviver cada momento, desde a fatídica noite de 1989 até os desdobramentos mais recentes, somos lembrados de que a verdadeira transformação exige a coragem de encarar os erros do passado e a determinação de construir um futuro onde a compaixão e a compreensão sejam tão importantes quanto a aplicação rigorosa da lei. Esta não é apenas uma história de crime e punição, mas uma reflexão intensa sobre os limites da condição humana. Assim, enquanto os ecos dos gritos e das revelações ainda ressoam, a busca pela verdade e pela justiça continua sendo uma jornada incessante, onde cada nova prova e cada nova interpretação contribuem para um entendimento mais pleno e sensível da realidade. Lembramos que por trás das sentenças e dos julgamentos existem vidas marcadas por feridas profundas, que merecem toda a nossa atenção e respeito. A narrativa dos irmãos Menendez é, acima de tudo, um convite à reflexão. Ela nos incita a ponderar sobre como nossas escolhas podem ser moldadas pela dor e sobre a importância de se buscar, mesmo em meio à escuridão, a luz da verdade e da redenção. Ao cruzarmos os limites entre o passado e o presente, percebemos que a história não se encerra em um tribunal, mas vive em cada alma que se recusa a abandonar a esperança de uma nova chance. Que possamos, então, aprender com esse relato e lembrar que a justiça, em sua forma mais autêntica, é aquela que reconhece a complexidade humana e se dispõe a oferecer, mesmo que timidamente, as sementes de uma transformação possível. Junte-se a nós enquanto desvendamos os detalhes deste caso complexo.